Vejo que hoje pela manhã, alguns irmãos compartilham comigo da tosse. Então vamos tentar cumprir isso da palavra de Deus sem tosse, né? Embora sejamos irmãos muito resfriados. Amém. Se você puder mais uma vez ficar em pé com sua Bíblia nas mãos agora, vamos ficar em pé nesta manhã, pegue sua Bíblia. E abra comigo a sua Bíblia onde nós estamos, assim de alguma forma debruçados esse mês de junho, em Êxodo capítulo 20. E nesta manhã, assim como foi domingo à noite passado, nós teremos um texto, ou um versículo muito curto, de 2 palavras apenas, Êxodo capítulo 20, versículo 14. E interessante, ou de alguma forma, que bom, né? A cada mandamento que passa, as coisas pioram um pouco mais, né? E que bom, porque isso é evangelho, né? Não é fácil, não é fácil. Se você não olhar a Bíblia apenas com olhos para achar o que você deseja, mas olhar a Bíblia com os olhos para achar o que você precisa achar, não vai ser fácil. Então o tema de hoje não é fácil. E pode ser que eu me complique um pouco mais, como eu tenho me complicado nas últimas semanas, falando sobre não matar e outras coisas mais. Mas vamos a Êxodo 20, versículo 14, que diz assim: não adulterarás. Podemos ler junto no século de hoje, é muito difícil, mas podemos ler todos juntos em alta voz? Vamos lá, 20, 14, que diz: não adulterarás. Olha para o seu irmão agora, é difícil isso, né? E diga para a senhora: não adulterarás. É complicado, né? Vamos orar? Deus, nós precisamos, ó Deus, da tua mente, precisamos, ó Deus, dos teus olhos nesse texto, precisamos, ó Deus, que o Senhor renove em nós o teu Espírito, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos dê condições, Deus, não ficarmos presos a nada, porque, Pai, estamos assim, olhando para os 10 mandamentos de uma forma que, entendendo que isso nos traz liberdade. Então, Deus, não nos deixe ficar presos enquanto lemos esse texto, Senhor, em relação à cultura que vivemos, em relação àquilo que pensamos, o que achamos, aquilo que as pessoas anunciam, as pessoas defendem, aquilo que as pessoas votam, Senhor, mas que o Senhor nos dê condições para nós olharmos a Tua palavra hoje de forma clara, limpa, Senhor, sem caguete, Senhor, sem nenhum tipo de mancha, mas traga clareza ao nosso coração. E que nós nos coloquemos, Senhor, diante da Tua palavra, com os corações abertos, com os olhos abertos e pedindo que o Senhor renove a nossa mente. Assim oramos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, e todos digam amém. Bota a mão no seu lugar, Deus te abençoe. Um bom exemplo que eu achei para nós falarmos sobre esse texto nesta manhã, embora seja um versículo muito curto, como eu disse, comparado, né, quando nós éramos na escola dominical, criancinhas, na geração vida, as professoras ensinavam assim: qual é o texto, até motivo de gincana de adolescente, né? Qual o texto mais curto da Bíblia? Todo mundo, Jesus chorou, está lá no Evangelho de João. Mas nós temos também, não matarás e não adulterarás, embora sejam maiores em termos de quantidade de letras. Então, Jesus chorou seria o texto realmente menor, com 10 letras, 10 sílabas, 10 letras, né, apenas. Bom, e o exemplo que eu quero usar nesta manhã, para falarmos sobre o que vamos falar, é sobre a videira. A Bíblia fala muito sobre videira, né? Jesus se compara a uma videira, a palavra de Deus fala sobre videira, mas vamos olhar a videira de uma forma natural, humana, né? Como aquela árvore que nós conhecemos, que nos dá o fruto. Alguém que tem videira em casa? Ou alguns conhecem como parreira. Alguém tem parreira em casa aqui? Parreira? Não parreira técnica de da seleção, certo? Parreira de videira. Ninguém tem parreira em casa nem videira? Minha irmã ela tem. Alguém diria assim: pastor, em apartamento não se cria, não se cuida de videira. É verdade, são da geração apartamento. Mas eu me lembro, quando eu era criança, os meus pais, minha mãe que é testemunha, meus pais se mudaram para uma casa no Alcântara, nós morávamos aqui. Irmão, nem sempre morei no centro de São Gonçalo não, ok? Eu já morei aqui no Pita, tudo começou naquela subida daquele morro ali que tem ali em frente à Drogaria Leão, né, onde agora foi em frente onde foi o salão de festa do aniversário da Beatriz, a filha do Paulo. Moramos tempo lá, até que os meus pais conheceram a Cristo. Nós morávamos ali mais na frente no Pita, na Gonçalves Alho, em frente ao posto do Campeão. E meus pais conheceram a Cristo na Vila do Alcântara. Era no Coelho a igreja, e meus pais começaram a procurar numa igreja uma casa para então se mudar
e encontraram, meus pais tinham condições na época, e financeiras, meu pai ainda não era pastor, era apenas cristão, não que seja diferente, né? Mas ele não tinha ministério pastoral, e os meus pais se mudaram para Alcântara, ali no Jardim Alcântara. E nós chegamos na casa, antes de uma reforma que meu pai fez na casa, ali tinha uma parreira, minha mãe vai lembrar, né? Uma parreira que era uma parreira que dava uvas, uma videira que dava uvas, quando dava, e ela cobria ali a garagem do carro. Na verdade, o carro não ficava debaixo de um telheiro, ficava embaixo de uma parreira de uma videira. Então, claro que dava muitas folhas, sujava o quintal, mas eu me lembro que é um tipo de arbusto que requer muito cuidado, que requer muito tempo, muita paciência. E eu pesquisando rapidamente, a gente chega a uma simples conclusão, que você quando começa o plantio de uma videira, até que você consiga fazer ali ao seu lado, né, alguma treliça, algum amarrado, algum aramado para que ela possa começar a crescer, se prender ali. E se você quer que ela cubra o seu carro, ou uma varanda, ou o que seja, te dê sombra, você tem que guiá-la, tem que fazê-la, e isso requer muito tempo. Requer muito tempo. Requer tempo de investimento, tempo de poda, requer tempo de você regar, você alimentar a videira, certo? Com adubo, com água, com alimento que você possa usar artificial, natural, mas requer tempo, requer paciência, requer um investimento muito grande para que você consiga ter uma videira ao ponto de trazer sombra e cobrir aquilo que você deseja fazer e até mesmo dar frutos. É um arbusto que não é como uma erva daninha que se dá sozinho. Então você tem que investir, tem que podar, tem que investir tempo, tem que ter paciência. Acontece que a poda, geralmente ela é feita, né, nos galhos da ponta, nos ramos e tal. Hoje pela manhã está vendo uns vídeos de poda de videira. Mas acontece que, em um tratamento da videira em relação à sua raiz e ao seu tronco principal ali, se você for descuidado, e com a tesoura, ou com o estilete, ou aquilo que você costuma podar as plantas, se você for descuidado, e você sem querer com um alicate ou com uma tesoura, você, ao mexer a terra e tudo mais, você acertar ali a raiz ou o tronco, ou fazer um corte muito grande, acontece que um descuido como esse coloca em risco toda a videira e toda a parreira. E mesmo que ela não morra na hora, começam as folhas da ponta a secarem. Por quê? Porque os nutrientes que vêm da terra pela raiz não conseguem mais chegar. Então uma coisa é você fazer uma poda em um galho, outra coisa é você simplesmente, descuidadamente, dar um talho e um corte ali na raiz ou no tronco, aonde vai levar água, nutrientes, alimento para toda a videira. Então observe que esse descuido é algo que é em questão de segundos, é momento. Você se descuida e você dá um talho na videira. E agora a videira começa aos poucos a morrer. Ela não morre completamente. Começa a morrer algumas folhas da ponta, começa a murchar, e você começa a ver alguns prejuízos. Eu uso esse exemplo, para usar esse exemplo como o adultério, porque o adultério é assim. O casamento, e eu vou precisar falar sobre casamento antes de falar sobre adultério. O casamento, e vamos ler um texto sobre isso, o casamento é algo que você precisa de investimento, paciência, alimento. Um casamento se constrói ao longo de anos, e anos, e anos, e anos. Mas o adultério é como esse talho na base da videira. Um descuido. Algo que não deveria ser feito. Um talho na base da videira. O fruto disso, o resultado disso é que as folhas começam a secar. A videira começa a morrer. O casamento começa a secar as folhas. O casamento começa a não dar frutos mais, por motivo de um adultério. E a videira começa a padecer. Mas também está valendo que, tendo esse ato, esse descuido acontecido, a videira não está por um todo ou completamente desperdiçada ou perdida. Ainda há chance. Se você voltar ali, e não é botar um band-aid, correto? Mas você voltar a regar, a colocar adubo, e agora vai requerer de você agora um esforço, uma paciência maior, porque você vai ver os galhos da ponta secando, alguns frutos secando, a base está ali.
E você agora tem que voltar diariamente àquela base e ficar dando água, alimento, comprar adubo, investindo, acordando de manhã, fazendo as podas necessárias, investindo um tempo além daquele que você já investia, quem sabe de uma forma dobrada e para a videira não morrer completamente. E pode ser, e muitas vezes acontece, da videira, mesmo paretando estar já quase morta, você conseguir fazer com que ela volte à vida de novo. Mas dá trabalho. Eu vejo essa comparação porque esse descuido na base da videira eu vejo como se fosse o adultério. Um descuido que coloca em risco toda a base de um casamento construído. Eu quero ler o texto do Salmo 128, se você puder abrir comigo, onde a própria Bíblia, o próprio salmista faz tal comparação. Salmo 128, versículo 1 ao 3, diz assim o texto. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você, este homem, comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. E o que mais? A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. O salmista faz, me parece, a mesma comparação de esposa e de um casamento com uma videira. Então, se nós tirarmos apenas a ideia da esposa e trouxermos para casamento, o marido que com descuido comete adultério, ele coloca em risco a saúde da videira, o casamento, ele começa a murchar e começa a morrer aos poucos. De igual maneira, a esposa, com um casamento que é uma videira, que está ali, dia a dia, o casamento não construído. Perdão, amor, carinho, afeto, compreensão. Com descuido, o que chamamos de adultério, e vai além do descuido, é só um exemplo, é um pecado, a esposa coloca e enxerga o casamento. E o casamento, o marido como videira, começa aos poucos a secar e a morrer. Agora, eu já quero começar nesta manhã essa palavra, porque eu posso ter pessoas aqui passando por situações bem diferenciadas. Para você que nunca adulterou, ainda vou chegar lá. Mas para você, quem sabe hoje, está vivendo em dias de casamento que está em queda, em dias de casamento que como uma videira está murchando e secando, por motivo de um descuido ou de um adultério que seja, pela sua própria parte, ou por parte do seu cônjuge, para nós fica já a ideia da videira bíblica que ainda há uma chance. Mas isso vai requerer que você se esforce, que você nutra a videira, que você começar tudo de novo. Voltar à parceria de novo, a comunhão de novo, o amor de novo, o perdão de novo. Você tem que voltar à base da videira todo dia de manhã e regar, e água, e água, e água, e nutriente. E é possível? Claro que é possível. Assim como uma videira é possível voltar. Hoje pela manhã eu vi um vídeo, hoje de manhã cedo, acordei bem cedo, e estava naquela de, leva um vídeo para nós passarmos ou não, resolvi não passar o vídeo. Mas eu vi um vídeo onde falava que, ou mostrava, sobre uma plantação de videira somente para cultivo de uvas para vinho e não para consumo direto. E era assim um campo imagina um campo feio, um campo amarelo, sem verde, e um monte de árvores secas. E veio o agricultor, ou veio o plantador, ou o cuidador, e veio com a tesoura fazendo talhos nos ramos secos da videira, e depois ele veio com um trator melhorando a terra, e o fruto de algumas semanas, de alguns meses, foi de novo começar a brotar verde. Então, para um casamento que está desacreditado, destruturado, como uma videira que foi cortada na base através de um adultério, de um pecado, é possível se retornar à realidade, à saúde, à felicidade? Sim, é possível. Mas vai requerer o quê? De novo, tempo, paciência e investimento. Portanto, o adultério é como esse descuido na base da videira. Nós temos que nos atentar em relação a isso. E como disse, antes de irmos para o tema específico diretamente, eu preciso falar sobre casamento. Porque se eu simplesmente falar sobre adultério, sem antes falar sobre o que é casamento, e na cultura de hoje nós não sabemos mais o que é casamento, na cultura de hoje nós não temos mais uma ideia do que é casamento, por esse motivo, o adultério ele passa por onde passa, e é pensado e conhecido como é pensado e conhecido. Porque o que faz a palavra, o mandamento, não adulterarás, ter importância, relevância,
é baseado no que é o casamento, porque está ligado diretamente ao casamento. Adultério está ligado diretamente ao casamento. Então, se eu não sei, a cultura de hoje não sabe o que é casamento. A cultura de hoje não tem a ciência do que é um casamento. Isso é uma confusão generalizada, uma bagunça do que é casamento. Por esse motivo, o adultério passa como algo normal, natural e corriqueiro, comum. Então, eu preciso antes falar sobre casamento. Bom, a primeira frase que eu formulo aqui é que o dia mais importante do seu casamento não é o dia que você se casou. Não é o primeiro dia do seu casamento. É um dia importante? Claro que é. Celebramos aqui muitos irmãos, como os irmãos que casaram agora esse mês. Mas o dia mais importante do seu casamento não é o primeiro dia. É o último dia. A pergunta é, como se dará o último dia do seu casamento? Será que será amigável? Será feliz? Devastador? Será triste? Será confuso? Será claro? O fim do casamento se dá através da viuvez, certo? A morte de um dos parceiros. Se dá com o divórcio. Então, o dia mais importante do seu matrimônio não é o primeiro dia, mas o último. É o que mais importa. Biblicamente, o que mais importa é a caminhada e o último dia, como vai terminar o seu casamento. Por isso, nós precisamos falar sobre o casamento. E vale a pena ressaltar que eu já preguei uma vez sobre isso aqui, até foi matéria de uma revista Nova Vida que eu publiquei, que o casamento é um casamento que se dá para a guerra. Como assim? Se você for ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, você vai fazer uma observação que o diabo não se apresentou ao homem antes dele estar casado ou ter uma mulher consigo. O diabo não se apresenta ao homem antes do dia do casamento do homem. Já pensou nisso? Não podemos assim mensurar com exatidão, né, teológica, quantos dias, quantas horas se deram entre Adão e a criação de Eva. Mas observe que o diabo só se apresenta ao homem depois que Adão e Eva estão formados, estão casados. O que quer dizer que você se casou, parabéns, uma guerra começou. Há pessoas que pensam assim, pastor, eu sou tão tentado quanto jovem, solteiro, o dia que eu casar isso vai terminar. Te enganaram. Vai piorar. Porque formulamos essa frase principalmente em termos sexuais, né, assim, os jovens, né? Pastor, eu como um jovem cristão, eu me guardo para o casamento. E há tanta oferenda, né? É tanta oferta, é tanta coisa assim que me colocam. Você como jovem, quer se guardar para o casamento, e pastor, não quero contrair relações sexuais antes do casamento. Quando eu casar, está resolvido. Não está. Você pensa que está. Porque quando você casa, vamos falar isso um pouco mais à frente, uma guerra um pouco diferente começa. Porque o casamento, ele é a imagem, ele é o exemplo de algo muito maior que daqui um pouco vamos falar. Então, o casamento, ele é uma guerra travada entre casal, homem e mulher, em relação ao diabo, ao sexo, ao século e à cultura. E o casamento, ele se baseia em dois pilares, que chamamos de aliança e consumação. Então, primeiro eu falo sobre aliança, chamamos de pacto. O que é uma aliança, o que é um pacto? Qualquer outro tipo de contrato sem ser o casamento, por isso eu digo que o casamento não é só um contrato, ele é um pacto, é uma aliança. Porque um contrato apenas, você precisa apenas de duas pessoas para fazer um contrato, certo? Para fechar um negócio, para comprar uma empresa, para vender alguma coisa. Duas pessoas são necessárias para você fechar um contrato. O casamento vai além disso. O casamento, ele é um pacto ou uma aliança. Por quê? Porque três pessoas, pelo menos, estão envolvidas. A saber, os dois seres humanos, as duas pessoas que se dão em um pacto de aliança pelo casamento do matrimônio, e também a pessoa de Deus que sela a aliança e o pacto. Deus é testemunha da aliança e do pacto que homem e mulher fazem em seu matrimônio e um casamento. Quem diz isso? Vamos abrir lá em Malaquias, capítulo 12, versículo 14. O de Malaquias, você pode ler depois todo o capítulo 12 em casa, é muito interessante, mas só o versículo 14. Malaquias diz assim, 12:14. Vocês ainda perguntam, por quê? Depois lê em casa os versículos anteriores. É porque o Senhor é testemunha entre você
e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Ou seja, acordo matrimonial, quem é testemunha do texto? Deus. Toda aliança de casamento tem a pessoa do Deus eterno envolvida como testemunha. Mas como um casamento pode ser uma aliança e um pacto? Diante da Bíblia, para ser um pacto e uma aliança, os dois cônjuges que estão casando, eles devem estar de acordo, não só com o matrimônio, mas devem estar cientes daquilo que estão fazendo diante de Deus. Abre aspas. Esse é o motivo qual eu, Sandro, não caso cristãos com não cristãos. Esse é o caso que eu, Sandro, como pastor, não caso não cristãos. Porque se temos casamento de um cristão que crê na Bíblia e a tem como referência, e entende a seriedade do pacto da aliança que é um casamento, e não é apenas um contrato de negócio. De uma outra parte, temos outro cônjuge, ou que não entende, ou que não acredita, esse casamento, ele não passa de um contrato. Ele não é uma aliança e um pacto, porque os dois ou não creem, ou não confiam, ou não têm isso como verdade bíblica. Então, nós não temos o costume, e eu, particularmente, Sandro Soares, eu não caso pessoas não cristãs. E nem crente com não crente. Mas, pastor, nos dias de hoje, como o senhor vai saber quem é crente? Eu sei, é difícil. O cara pode me enganar, certo? Vir à igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses, fazer o casamento, casar, já aconteceu, e nunca mais aparecer. É por isso que nós fazemos curso de noivos. E ainda acho que é pouco. Nós temos que ter uma noção muito exata, biblicamente falando, do que é casamento antes de nós casarmos. Nós não devemos ter pressa para casar. Se nós queremos um matrimônio bíblico, que seja um pacto, uma aliança, e Deus como testemunha, nós temos que saber o que estamos fazendo. Então, hoje, o século que vivemos, e cada dia que passa pior, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Simplesmente vão no cartório e casam, pegam uma aliança, vão numa igreja e casam. Em casa mesmo, chamam alguém, sem padre, sem pastor, sem ninguém, vão em casam. Porque hoje a sociedade está completamente ausente do que significa um matrimônio, um casamento bíblico. Então, o primeiro pilar de um casamento bíblico é que ele é um pacto, ele é uma aliança. E o segundo pilar de um casamento, e o casamento ali da aliança, ele tem a consumação. Humanamente falando, através do sexo. Então, um casamento, ele é uma consumação de uma aliança. Uma aliança que é feita, é consumada através do sexo. Então, isso já nos começa a dar um parecer do lugar do sexo. Já nos começa a parecer daquilo que é o sexo em relação ao casamento ou em relação à vida sexual. Por exemplo, vamos olhar Gênesis 12, versículo 24. Deus diz assim ao homem, no livro da criação, porque por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Unirá aqui, realmente a ideia tá, de aliança consumada, ato sexual, casal. Então, o casamento, ele é um pacto, ele é uma aliança e tem a consumação através do sexo. Mas é uma coisa só as duas coisas. Por exemplo, como falamos em aliança. Eu sei que agora posso me complicar um pouco no que eu vou falar. Não vou retirar isso do áudio, mas, infelizmente, nós temos que falar muitas vezes sobre isso. Nós hoje, no nosso país, o mundo inteiro defende algo como união estável, obrigado. Diante da Bíblia, isso não é casamento. Certo? Não é casamento. Primeiro, criou Deus o homem e a mulher. O homem e a mulher, a sua imagem, os criou. Ponto. Segundo, a ideia do casamento de uma aliança é essa. Um homem e uma mulher unidos em matrimônio, diante de Deus, em uma aliança, Deus como testemunha e a consumação pelo sexo. Ou seja, tanto um contrato de casamento de duas pessoas, sem o sexo, não é um casamento, como também o sexo sem aliança não é um casamento. Exemplos. Se
Dois amigos, homens, certo? Vamos ao extremo logo. Dois amigos se amam muito, se gostam muito. Resolvem morar juntos. Ah, nós somos casados. Não, não são. Isso não é casamento segundo a Bíblia. Não importa o que a cultura diga. Isso não é casamento. Por quê? Não há consumação do sexo. São apenas amigos que moram juntos. Isso não é casamento. De um outro ponto, alguém que simplesmente vai morar junto e faz sexo, não é casamento. Sendo do mesmo sexo ou de sexo oposto. O que acontece é que hoje a cultura não define mais o ser, nem pela teologia e nem pela anatomia. Hoje a cultura define o ser pela individualidade, não é assim? É o que eles chamam de identidade de gênero. O que é identidade de gênero? Você é como você se apresenta. Não importa como eu nasci. Eu sou como eu me apresento. O nome disso é identidade de gênero. Eu nasci homem. Mas se eu me apresento como mulher, então eu quero ser aceita como mulher. Eu nasci mulher, mas se eu me apresento, se eu faço cirurgias e eu me coloco na sociedade como homem, então eu quero ser reconhecido como homem. Ok, a cultura vai te defender para fazer lei para isso, nós respeitamos isso. Nós não apedrejamos tais pessoas, nós amamos essas pessoas. Mas em relação a casamento e matrimônio, não é um casamento, não é um matrimônio que tem o que a Bíblia chama de aliança, pacto e consumação. Fecha parênteses. É um assunto complicado? É um assunto complicado. Mas, quando olhamos para a Bíblia e falamos sobre casamento, hoje o mundo, a cultura, está completamente distorcida em relação ao que é o casamento. E isso envolve também o adultério. Por exemplo, ontem eu chegava em casa, saía daqui do intercâmbio da UNAC com a minha esposa e passamos ali no centro de São Gonçalo, compramos um lanche, fomos para casa. Peguei meu lanche, liguei a televisão, estava passando um programa de humor da Globo, passou todo sábado à noite, sabe o nome. E tinha lá vários quadros e 90% dos quadros era sobre relacionamento, casamento e homossexualidade. 90%. Porque hoje é o quadro que a cultura faz em relação ao que é casamento e o que é adultério. E por não ter a exatidão, a assertividade do que é o casamento bíblico, o adultério não toma o lugar que deveria tomar na vida do ser humano. Então, fecha parênteses, casamento bíblico, eu sei que é complicado no dia de hoje falar sobre isso, mas casamento bíblico é um homem com uma mulher. É uma aliança e um pacto diante de Deus, entre pessoas que reconhecem a Deus, e a consumação do sexo. Só sexo não é casamento e só união não é casamento, é a consumação. A segunda coisa que precisamos falar sobre casamento, do casamento poligâmico, casamento com muitos parceiros ou com 2 parceiros. Biblicamente falando, a ideia bíblica de casamento é o casamento entre 2 pessoas de sexos diferentes e Deus como testemunha. Então hoje nós temos na cultura o seguinte, eu sou bissexual, então eu posso ter um parceiro homem e uma mulher, isso não é casamento bíblico. Eu posso ter muitas esposas, não é casamento bíblico. Casamento bíblico é entre 2 pessoas, um homem e uma mulher, diante de Deus, em aliança e em consumação. E eu quero voltar, se puder botar aí, não botei no telão, Romanos 12, você pode abrir comigo Romanos 12 rapidinho? O que nos leva a nós entendermos um pouco melhor como sobreviver e viver a vida cristã na cultura que nós estamos inseridos. É bom relatar que isso não é nada novo, certo? A homossexualidade não é coisa nova. Não é coisa nova. Isso é muito antigo. Muito antigo. Mas o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12 é que nós devemos fazer o quê? Renovar a nossa mente. Nós temos que ter uma mente renovada. Ou seja, feita nova em relação à cultura que nós vivemos. E quando falamos hoje sobre adultério, casamento, nós não temos uma ideia do que é, e nós tendemos a colocar a nossa mente de acordo com aquilo que a cultura está pregando e ensinando. Volto a dizer, nós temos que amar todas as pessoas, brancos, negros, amarelos, ricos e pobres. Quando Deus diz assim, quando a Bíblia diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas, é sobre isso que ele está falando, certo? Não é sobre quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Sim, Deus pode escolher quem vai para o céu e quem vai para o inferno, mas quando ele fala assim, olha, Deus não faz acepção de pessoas, é isso. Para o céu vai negro, vai branco,
vai pobre, vai rico. Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma, nós não fazemos acepção de pessoas. Nós amamos pessoas de raças diferentes, de cores diferentes, de poder aquisitivo diferente. Amamos pessoas também que, diante da cultura, que chamam de identidade de gênero, se assumem uma outra coisa que não são. E que Deus assim não as fez. Nós amamos, abraçamos, oramos com, andamos com. Agora, a nossa mente tem que ser uma outra mente, irmãos. Nós não podemos olhar casamento, adultério, com a mente que o mundo olha. Porque essa é a diferença de nós sermos cristãos. Não é não nos relacionar com pessoas que não creem na Bíblia. Não é não aceitar jantar e almoçar com pessoas que não são cristãs. Não é você fazer cara feia e atravessar a rua e ir para outra calçada, porque pessoas que se identificam de gênero de forma diferente do que nasceram, estão vindo na sua direção. Não é isso. É amá-las, é conviver com elas, é pregar o evangelho para elas, mas a sua mente, você tem que estar bem claro do que é casamento e do que é adultério. Esse é o grande problema que passamos na sociedade nos dias de hoje. Hoje, a sociedade, há uma grande ausência da definição do que é casamento. E muitas pessoas dizem assim, pastor, eles se amam. Deixa. Quem pode julgar o amor? Pastor, eles se amam. Deixa eles namorarem, novarem, casarem, terem filhos e por aí vai. Isso não é um bom argumento que tentam usar hoje, que, por exemplo, eu amo meu irmão, mas Eduardo, e aí? A gente pode agora sair, fazer sexo, casar? Eu amo os irmãos. Então essa ideia de, eles se amam, eles se gostam, é aquilo que a cultura está dizendo que há uma ausência muito grande do que é casamento. Casamento não é isso. Eu gosto de, por isso eu caso com. A ideia não é essa. Casamento não é isso. O mundo hoje está completamente ausente do que é o casamento bíblico. Por quê? Vamos ao terceiro ponto que agora explica isso. O casamento, ele é algo muito maior, ele é o retrato de algo muito maior. Se você for ler Efésios, carta de Paulo de Efésios, capítulo 5, você vai ver lá Paulo falando sobre o que é o casamento, a ideia do que é o casamento. Paulo vai dizer coisas do tipo, o casamento é um retrato, é uma imagem, é um exemplo de algo muito maior, a saber, o relacionamento e o casamento que Cristo tem com a sua noiva. E diz, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Do tipo, esposas, sejam submissas e amem os maridos como a igreja é a Cristo. Então observe, quando Deus cria o casamento, desde Gênesis, Deus não está criando algo solto, algo desvinculado, algo que está sendo criado por ser criado apenas. Deus está criando algo que tem como base, como imagem e semelhança, o casamento de Cristo com a sua noiva e a sua igreja. Então, o casamento, ele é o símbolo, é o retrato, é a imagem de algo muito, mas muito, muito maior. E isso começa com Paulo em Efésios 5 e vai terminar lá em Apocalipse, de João, capítulo 19. Onde vai dizer que, quando chegar o final dos tempos, Cristo voltará para trazer para si a sua igreja, e a sua igreja que é a sua noiva, certo? Ou seja, como igreja hoje, nós estamos aguardando o noivo. Ainda não houve a consumação do casamento de Cristo à sua igreja, porque casamento é aliança e consumação. A aliança já temos. Mas Apocalipse 19 vai dizer que haverá a consumação do casamento de verdade. Vamos ler Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Aonde a visão de João diz que o casamento, a união, a consumação do noivo com a sua noiva, está acontecendo. E o final disso é um grande banquete, é uma grande festa. Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou.
Vamos agora pular até o versículo 17 do mesmo capítulo. João diz assim, olha, eu vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. O que ele clamava? Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Esse é o texto que narra a festa e o banquete da consumação do casamento de Cristo e a sua noiva. Então, portanto, irmãos, o casamento, quando Deus cria homem e mulher e os dá o casamento, seja feito esses dois, uma só carne, deixar pai e mãe, façam uma só carne, e procriem, prosperem. Deus não está apenas fazendo algo desconecto. Deus está fazendo o casamento como um retrato de algo muito maior. Então, casamento não é apenas a união de duas pessoas. Casamento não é apenas algo do tipo, eu gosto, eu vou casar. Casamento tem a intenção de ser o retrato de algo muito maior. Portanto, o casamento tem que ser algo muito pensado. Por isso, abre parênteses, eu não caso não cristãos, nem cristãos com não cristãos. Porque não sabem o que é casamento. Não têm a ideia do que é o casamento. Há pastores que casam, não os condeno. É uma posição minha. Eu não caso. Porque o casamento, ele é um retrato daquilo que Deus já está anunciando no futuro e João assim viu. O que acontece é que quando nós não temos a ideia exata do que é um casamento, nós vamos não só não ver o casamento como deve ser visto, mas nós vamos começar a olhar para fora do casamento. E para você ter uma ideia, Deus leva tão a sério a ideia do casamento humano como retrato do casamento de Cristo com a sua noiva, que é por isso que a idolatria na Bíblia é chamada de prostituição. Sabia disso? Se você olhar o primeiro mandamento, só há um Deus, só tem um Deus. E olhar o segundo mandamento, não tenha ídolos. Ou seja, é Deus dizendo o seguinte, olha, eu sou o seu Deus, eu sou o seu noivo, vocês são a minha igreja, são a minha noiva. Portanto, se você faz para si outros deuses, o nome disso é prostituição. Portanto, o nome disso é adultério. Portanto, a idolatria na Bíblia é vista como prostituição e como adultério, porque Deus já nos diz no mandamento 1 e 2. Nós só devemos ter um Deus e não ter outros ídolos. Portanto, irmãos, o casamento ele se enquadra nesse conjunto de normas do que é o casamento bíblico. Adoramos outros deuses, idolatria e prostituição. Prostituição e adultério. Por que Deus chama adorar outros deuses de adultério e prostituição? Porque é a mesma forma que ele vê e olha e entende o casamento. O casamento é quando ele é pactual. O casamento ele é quando inclui a pessoa de Jesus como testemunha. Ele inclui Jesus como testemunha, é uma aliança de pacto diante do Senhor e a consumação, através do sexo. Então observe, se você for olhar por esse ponto de vista, o sexo no casamento não é só apenas algo natural, humano e carnal. O sexo é algo espiritual. Disse Deus em Gênesis 2 ao homem e à mulher, deixe pai e mãe e se una a sua mulher, seja uma só carne. Portanto, o sexo é algo espiritual. Aí abriria um outro leque do porquê não ter relações sexuais antes do casamento. Sexo é algo, escuta você que está me ouvindo aqui hoje jovem, sexo é algo espiritual. A consumação do casal, da lua de mel em diante, através do sexo, é a consumação, a mesma consumação de forma de vista espiritual de Apocalipse 19, de Cristo com a sua noiva, consumando a aliança que um dia foi feita através da cruz do Calvário, de Deus com o pacto da salvação. Agora Apocalipse 19 diz que é uma grande boda onde o cordeiro, e se você for olhar os versículos que sucedem o texto que nós lemos, você vai ver que é quando João começa a ver Jesus de forma diferente, não mais como um cordeiro, não mais como aquele que estava morto, mas agora ele é visto de roupas brancas, translúcidas, é vista como um guerreiro,
alguém cheio de glória que não pode ser de forma muito comum, vista, interpretada. Agora é um noivo que está vindo para a consumação da aliança com a sua noiva, que é a igreja. Portanto, o sexo, ele entra nesse patamar de nível do que representa para um casal. Mas como hoje a cultura não entende o que é casamento, o sexo e o adultério entram no mesmo esquema. Então, é sexo à vontade, adultério à vontade, porque o casamento é um casamento à vontade. E isso não é o que a Bíblia está ensinando. E eu faço um paralelo para terminarmos sobre a ideia do casamento. Se nós olharmos a ideia do casamento bíblico de Cristo e a sua noiva em relação a um homem e uma mulher, o casamento entre Cristo e a sua noiva fala em relação à aliança da salvação. Correto? A aliança que Deus faz com o seu povo é a aliança para a salvação. E ele usa o casamento como uma imagem, um retrato do que é a aliança da salvação. Portanto, aquelas pessoas que não têm bem definidas o que é casamento, também não terão bem definido o que é salvação. Ou seja, pessoas que dizem o seguinte: eu não acredito que Deus tem o direito de dizer quem é que pode se casar. Eu não creio que Deus tem o direito de dizer, de escolher pessoas para o casamento, correto? O que Deus escolheu? Homem e mulher. Deus não tem o direito de escolher quem pode se casar. Observe que são as mesmas pessoas que vão dizer assim: Deus não tem o direito de dizer quem vai ser salvo. Deus não tem direito de escolher pessoas para a salvação. Ou seja, as pessoas que negociam o casamento, a pluralidade do casamento, são pessoas que vão acreditar na pluralidade de religiões que salvam. Pessoas que vão dizer assim: não, homem pode casar com mulher, com homem, com cachorro, com vaca, com cabrito, com velho, com idoso, com criança, não tem problema. Pessoas que negociam a pluralidade do casamento são as mesmas. Perguntar assim: e sobre Deus e salvação? Não, para mim, Deus é isso, Deus é a natureza, Deus é uma força que me leva a cantar, Deus todas as religiões salvam. Quando há pluralidade no casamento, geralmente é a mesma pluralidade em relação a Deus e a salvação. Por que pessoas que dizem: se Deus não tem o direito de dizer quem pode se casar, ele também não tem o direito de dizer quem pode ser salvo. Ou seja, há uma liberalidade que destrói não só a ideia do casamento, mas a ideia da salvação. Irmãos, na cultura de hoje, é muito difícil nós entendermos o casamento como ele realmente é na Bíblia. É muito difícil, não é fácil. Nós entendermos o casamento de forma bíblica é muito difícil. Mas é por isso que estamos falando sobre isso hoje. É por isso que estamos debruçados sobre os 10 mandamentos, para lermos com atenção aquilo que Deus quer nos falar. Bom, tendo falado um pouco do que é de verdade o casamento, vamos à pergunta que também interessa. Qual é a penalidade para o adultério? Eu quero fazer 3 menções bíblicas em relação à pena do Antigo Testamento, a pena do Novo Testamento e a pena do reino de Cristo vindouro, da glória eterna em relação à volta de Cristo. Primeiro, a penalidade do casamento em relação ao Antigo Testamento. Perdão, a penalidade do adultério em relação ao Antigo Testamento. Vamos ler aí Levítico 20, versículo 10. O que o Antigo Testamento, que Deus disse sobre adultério na Bíblia. Levítico 20, versículo 10 diz assim: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser o quê? Executados. Ou seja, no Antigo Testamento, a condenação, a penalidade para adultério é a morte. Ou seja, segundo o Antigo Testamento, o cara não seria reincidente, correto? Adulterou, morreu. Não acontece de novo. Era simples assim, no Antigo Testamento. Você deu um talho na videira, você casado, adulterou, morte para você e morte para quem você adulterou.
Se você for olhar os versículos anteriores e subsequentes, você vai ver que o negócio engloba geral. Deus, assim, ele vai em todos os pontos, não só marido e mulher, depois você lê em casa. Do tipo, olha, cometa adultério com a sua tia, morre. Com o seu primo, morre. Com a irmã do seu cunhado, morre. Com a sobrinha do seu avô, morre também. Pode olhar, está tudo aí. Todas as possibilidades de pessoa na sua família, ele vai assim, é morte. Ou seja, não há reincidência. Cometeu, morreu, acabou. Não acontece mais. Ok? Não erra de novo essa pessoa. Então, essa é a ideia do Antigo Testamento em relação ao adultério. Aí vamos para o Novo Testamento. Vamos abrir aí em Mateus 19, versículo 9. Jesus, em um texto um pouco mais extenso, leia com calma depois em casa, anote aí. Jesus dizendo que essa nunca foi a vontade do Pai, o divórcio, mas que Moisés deu o divórcio para a dureza do coração das pessoas. Ele diz assim, versículo 19 de Mateus, versículo 9 de Mateus 19. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, que inclui o adultério, e se casar com outra mulher, está cometendo adultério. Ou seja, o que ele diz é o seguinte aqui. Se você separar do seu cônjuge, se casar com outra pessoa, será adultério. Mas há uma exceção. Quando não será adultério? Quando o seu cônjuge cometer imoralidade sexual. Então, se o seu cônjuge cometer imoralidade sexual, você tem o direito de se casar com outra pessoa. Ou seja, a penalidade para, no Novo Testamento, para adultério, é o divórcio. Segundo o Novo Testamento, a penalidade para o adultério é o divórcio. Agora, se você for ler textos mais à frente, você vai ver assim, que Jesus vai dizer o seguinte, tem como botar mais à frente aí, por favor, o Ellen? Não está no telão? Mas segue para mim aí, versículo 10. Pode seguir, a gente vai lendo. Deus vai dizer a coisa do seguinte, olha, isso não se aplica a todo mundo. Isso se aplica, de alguma forma, a quem precisar. Versículo 10. O discípulo disser assim, se esta é a situação entre homem e sua mulher, é melhor não casar. Versículo 11. Jesus respondeu, nem todos têm condições, você tem esta palavra, qual? Que você se divorcie em caso de imoralidade sexual. Somente aqueles a quem isso é dado. 12. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Ou seja, a consequência, a penalidade para adultério, segundo o Novo Testamento, é o divórcio. Só que isso é um direito que a pessoa tem, mas isso não é uma obrigatoriedade para tal. Ou seja, uma pessoa não tem que se divorciar por causa do adultério. É o que Jesus está dizendo. Mas é um direito? É um direito. Mas nós ainda cremos como igreja que Deus tem condições de restaurar uma família e um casamento mesmo em ocasiões como o de adultério. É o que eu creio, é o que nós cremos. Quem crê, diga amém. Mas é um direito. Agora, da mesma forma que nós não devemos ter pressa para casar, nós não devemos nos apressar para divorciar. Mesmo em casos tão sérios bíblicos como a imoralidade sexual e o adultério, não devemos ter pressa. Porque se agirmos no calor, se agirmos na emoção, se agirmos no momento, faremos coisas que nós nos arrependeremos. Eu jamais apressaria alguém a casar. Pelo contrário, eu digo, olha, espera um pouco mais, pensa um pouco mais, tem certeza. Você sabe que é casamento, vocês conversaram, sabe que vocês vão começar a viver agora. A guerra que vão travar, olha, cuidado, espera, financeiramente, espiritualmente, comunhão, parceria. Eu não apresso ninguém a casar, pelo contrário. Da mesma forma, a pressa que eu não tenho para casar as pessoas, eu não tenho para divorciar pessoas. Mas no Novo Testamento, em casos extremos, sim, é um direito. E vale aqui também ressaltar, porque pode ser o seu caso esta manhã. Pastor,
É meu caso. Eu estou pensando seriamente em me divorciar. Não sei, meu irmão, se é por causa da imoralidade sexual do seu cônjuge, se é do adultério. Simplesmente você vai dizer assim, pastor, não dá mais, é difícil, é complicado. Como eu disse, casamento sim é difícil e é complicado. Porque o diabo só se levantou para Adão e Eva depois que eles se casaram. Então, há guerras travadas que são peculiares ao casamento. Então você diz assim, pastor, eu não aguento mais o meu cônjuge. Você não pode dizer assim, não aguento mais o meu filho, mandar seu filho embora. Pode? Não pode. Mãe não manda filho embora. O filho faz pior do que o marido. Ela não manda o cara embora, certo? Porque é filho. Agora a cultura de hoje é o quê? Casamento é descartável. Não é um pacto. Não é uma aliança. Não é a imagem de algo maior como Cristo e sua igreja. Não é nada sério. Pastor, é um contrato. O que diz o contrato? Do contrato é assim, eu faço a minha parte contanto que você faça a sua. O dia em que você descumprir a sua parte no contrato, eu não sou mais obrigado a fazer a minha. Isso as pessoas veem o casamento hoje. Isso não é casamento. Casamento é aliança. É pacto. É a imagem daquilo que Deus está anunciando através do casamento da sua noiva, do Cristo com a sua igreja. Então, mas segundo o Novo Testamento, o direito que alguém tem é se divorciar. Mas Jesus vai dizer assim, não é o que meu pai gosta. Não é o que meu pai planejou, mas é um direito de vocês. Então, biblicamente, o divórcio é um direito que o casal tem, mas Jesus vai dizer, só por questões muito sérias, como adultério, por exemplo. Não diga, vamos divorciar por essas besteiras que estão aqui, que a cultura vai dizer. Mas faça, e se fizer, faça só pelo motivo correto. Mas nós queremos que você não precisa fazer, e Deus tem poder de divorciar. Mas se acontecer, a Bíblia assim respalda. Então, o Antigo Testamento diz que a pena é a morte. O Novo diz que a pena e o direito ao divórcio. Vamos agora até 1 Coríntios 6, versículo 9. Qual é a penalidade do adultério em relação ao reino eterno, em relação às bodas do Cordeiro? 1 Coríntios 6, versículo 9, que vai dizer assim. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem que os pervertidos não vão herdar o reino de Deus? E vale dizer, irmãos, que todos nós somos pecadores. E não é o que nós fazemos. Você não vai ser salvo pelas suas obras. Mas a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que você e eu fomos salvos para fazer as boas obras. Então, ou seja, as obras que fazemos não nos salvam. Mas se estamos salvos em Cristo, fomos salvos para fazer as boas obras. É o que Jesus vai dizer assim em Mateus 7. Ele diz o seguinte, olha, você conhece uma árvore boa pelos frutos. Então, a ideia bíblica é, a salvação de alguém inicia uma mudança de vida de conduta. A ideia bíblica de salvação não é, você muda e faz coisas boas e você vai ser salvo por isso. Não. Você é salvo em Jesus e você começa agora a mudar. Ou seja, você passa de um pervertido para uma pessoa santa. Não que não erra, mas os seus frutos são frutos bons. Paulo diz aos Coríntios assim, olha, não sabem vocês, porventura, que os pervertidos, os perversos, não herdarão o reino de Deus? A verdade, nós vivemos um mundo hoje que está enganando muitas pessoas. E voltamos ao que falamos aqui, sobre o casamento civil, a união estável, pessoa do mesmo sexo e por aí vai. É um grande engano, ou seja, a mesma fila que o mundo está enganando as pessoas, é a mesma fila que Deus está condenando pessoas. Não se esqueça disso. A fila que o mundo está desfilando naquilo que o mundo diz que é possível, é direito e é correto, é a mesma fila que Deus está condenando as pessoas. Está na Bíblia. Vamos avançar mais um pouquinho sobre engano. Olha o versículo seguinte de Coríntios. Vamos ao versículo agora, nós lemos o versículo 6, sua parte A. Vamos à parte B do versículo 6, versículo 9, perdão, que diz assim. Não se deixem enganar. Por quê? Porque as pessoas estão sendo enganadas. A fila do engano da cultura do século de hoje. Oba,
Deus diz, é engano. A mesma fila que desfila nesse mundo é a fila que vai ser condenada. Olha o que o apóstolo Paulo diz, não se deixe enganar, nem imorais, certo? Nem idólatras. Por quê? Porque a idolatria é adultério. Voltamos ao primeiro e segundo mandamento. A idolatria é prostituição. Portanto, idólatras e adúlteros, sim, estão enquadrados no mesmo grupo. Nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O texto que Paulo está dizendo assim, olha, não se deixe enganar. Por quê? Porque a cultura que você vive vai dizer que esta fila é algo bom para você vestir e desfilar. Deus está dizendo, esta fila é a fila que vai perecer e não vai herdar o reino dos céus. Mas só que não se esqueça que nós não somos perfeitos. Porque aí alguém de um outro grupo diz assim, pastor, graças a Deus, olha, eu não adultero, eu não erro, não sou imoral, não sou idólatra. Mas é isso que se espera. No versículo seguinte, Paulo vai dizer assim, olha, vocês eram assim, se lembram? Vamos ler o texto seguinte? Versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, nós éramos assim antes de Cristo. Todos nós, antes de Cristo, nós éramos assim. Portanto, o que Paulo diz é, vocês eram e não mais são, ou não deveriam mais ser. Por quê? Porque o que você espera na vida cristã é de mudança de mente e de comportamento. Então, vai aqui uma outra observação sobre a sua salvação. As pessoas dizem assim, pastor, só Deus sabe quem será salvo. Não é bem assim. Eu acho que dá para ter uma ideia de quem está salvo e quem não está. Porque a salvação, ela traz transformação e mudança na vida do ser humano. Se você diz assim, pastor, eu sou crente, eu estou salvo. A pergunta que eu faço para você é, olha a sua vida antes de Jesus e depois de Jesus e veja o que mudou. Se nada mudou, eu peço para você voltar e rever a sua ideia de salvação. Agora, se você olha para a sua época antes de Cristo e olha para agora, vai dizer, pastor, eu era imoral, não mais sou. Era ladrão, não mais sou. Estou mudando, estou progredindo. Estou sendo transformado em ações, em frutos e em mente. Eu digo, bom, é um bom caminho para dizer que você possivelmente está salvo. Porque a salvação gera transformação e mudança. Paulo está dizendo, vocês um dia foram assim, ou seja, não são mais. Por quê? Porque esses que são assim, diz a palavra de Deus, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não é porque fazem isso que não vão ser salvos. É porque não sendo salvos, eles vão praticar isso. Então, irmãos, o que você espera de uma vida cristã é mudança e transformação. E eu termino aonde Jesus, embora eu diga assim, Deus era muito cruel no Antigo Testamento, Jesus já é um cara muito gente boa no Novo Testamento. Só que você for olhar as leis do Antigo, Jesus geralmente piora elas no Novo Testamento. Não melhora, mas piora. Então, vamos olhar aqui um versículo, vamos até Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Jesus, ele torna a lei do adultério um pouco mais difícil para os nossos dias. Mateus 5, 27, Jesus diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Ouviram ainda, aonde? Ouviram na lei, no 7º mandamento. Em Êxodo 20, versículo 14. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Sim, o que mais ele diz? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que eu chamo, ele está dizendo o seguinte, olha, o adultério de coração, ele precede o adultério de mãos. O adultério de coração, ele precede o adultério de mãos. Aonde começa o pecado? Aonde começa o adultério? Segundo Jesus, no coração do homem. Se você desejar uma pessoa que não é o seu cônjuge, que não é a sua esposa, que não é o seu marido, diz Jesus, em seu coração você já a adulterou. A idolatria do coração vai levar você à idolatria de mãos.
Adultério de coração vai levar você a adultério de mãos. Aonde começam os pecados? No coração. Então, se você é alguém que alimenta pensamentos, adultérios, idolatria em seu coração, tome cuidado, porque o próximo passo agora é a consumação pelas suas mãos. É a prática exterior e física. Alguém que olha para alguém que não é o seu cônjuge, com olhares de desejo, de querer para si algo que não é seu, diz a palavra de Deus que é do seu próximo, não é seu, diz que já adulterou. E se você vai aos extremos, além do coração, você vai ao exterior, a colocar a prática, não só de coração, mas de mãos isso aí, você também pode estar colocando, geralmente acontece, as pessoas colocam o sexo como algo tão importante na sua vida que até vai acima do poder que Deus tem, ou do lugar que Deus tem na vida dele. Então fazem do sexo um Deus. E por isso também estão idolatrando, por isso também estão adulterando. Então Jesus está dizendo assim, irmãos, aonde começa o adultério? No coração. Então observe que, antes de nós irmos para a prática de pecados, tudo isso começa no nosso coração. Para terminar, eu quero ler Romanos 8, versículo 6. Abra sua Bíblia comigo, Romanos 8, versículo 6. Paulo diz assim, a mentalidade da carne é o quê? Lembra lá de Levítico 20? Quem cometer adultério deve morrer. Paulo diz, uma mente que pende para a carne vai levar a um estágio parecido, que é o quê? A morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e a paz. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Opa, vamos aqui olhar a cultura de hoje. Vamos olhar os 10 mandamentos. A cultura de hoje se submete aos 10 mandamentos? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a mentalidade da cultura de hoje, ela é governada pela carne. Então, a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, luta e guerra travada iniciada. Espírito e carne. Lei de Deus, cultura da carne. A pergunta é para nós partirmos para a nossa oração. Como está a sua mentalidade? Porque alguns diriam assim, pastor, graças a Deus, eu nunca adulterei. Graças a Deus, eu nunca me deitei depois de casado com alguém que não foi meu marido, nem minha esposa. Graças a Deus. A pergunta que fica para você é, como está a sua mente? Porque o pecado, porque adultério, não se dá apenas em se deitar com alguém que não é o seu cônjuge. Romanos diz assim, apóstolo Paulo, capítulo 12, você tem que ter a sua mente renovada em relação a esta cultura. A mente da carne é inimiga de Deus. A mente da carne te aprisiona. Lembra dos 10 mandamentos, o tema que estamos falando? A ideia de Deus para trazer os 10 mandamentos é que você tenha uma vida livre. A carne vai te aprisionar. O sexo vai te aprisionar. Não numa ideia só apenas externa de fazer sexo, mas na sua mente. Tudo isso vai fazer de você alguém que não se submete às leis de Deus, porque esse mundo não se submete às leis de Deus. Portanto, irmãos, como está a nossa mente? Como está o nosso coração em relação à nossa vida cristã e à cultura que estamos vivendo? Como está o nosso dia? Como está aquilo que pensamos, que concordamos, que rejeitamos? Como estão os nossos olhos? Como está a nossa mente, o nosso raciocínio? O que estamos alimentando em nossa mente? A vida cristã, irmãos, é uma vida de renúncia. A vida cristã é uma vida de morte da carne. A vida cristã é uma vida de transformação, de santificação. Se isso não acontecer, não é vida cristã. E quando olhamos o mandamento 7, olhamos assim, olha, isso é para quem é adúltero, eu não sou. Mas a pergunta que eu faço é, como está a sua mente em relação àquilo que a Bíblia está nos dizendo nesta manhã?
Porque pode ser que algumas pessoas aqui nesta manhã estejam rejeitando a palavra. Se preocupe com isso. Porque quando você rejeita a palavra e se exclui da Bíblia e fala assim, não, isso não é para mim, você já está se condenando e está provando que a sua mente não a mente submete às leis de Deus. Toda a palavra, diz a palavra de Deus, da Bíblia é inspirada por Deus. Portanto, esse tema é para todos nós. De como está a nossa mente em relação à cultura que nós estamos vivendo. Eu termino lendo João 8, versículo 1 em diante. Porque para alguns pode ser o caso esta manhã assim, pastor, eu reconheço que a minha mente não está muito boa. Pastor, eu reconheço que tenho dificuldade de olhar para pessoas que não são meu marido, que não são minha esposa, tenho dificuldade de olhar com olhares puros. Ah, pastor, a cultura me ajuda, as roupas me ajudam, os filmes me ajudam. Meu irmão, hoje os filmes, as novelas, os seriados, programas de humor, tudo está voltado para aflorar a sexualidade do ser humano. Pastor, eu sou jovem e tenho dificuldade de olhar para alguém sem desejos pecaminosos. Alguém vai dizer, pastor, o meu casamento está enfrentando isso. Nós estamos passando por desvios de pecados de mente, ou pior, até mesmo de conduta. Pastor, o que eu faço? Será que tem jeito para mim? Se eu atualmente ou recentemente contraí um adultério físico ou de coração, há jeito para mim? Vamos ler João 8, versículo 1, a história em que Jesus está, volta do Sermão do Monte das Oliveiras e trazendo para ele no templo uma mulher, uma prostituta, diz o texto assim. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Isso está lá em Mateus 5, 6 e 7. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena, Levítico 20, apedrejar, volta por favor, apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse-lhes, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher ali em pé. O quadro é Jesus ainda agachado e a mulher em pé diante dele. Versículo 10. Então Jesus fez o quê? Pôs-se em pé. E em pé, perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Observação aqui. Jesus perguntou, quem não tem pecado aqui, pode tacar a pedra. Todos foram embora. Jesus agora se põe diante da mulher. Por quê? Porque Jesus é o único que não tem que ir embora. Sabe por quê? Porque ele é o único que pode tacar uma pedra nela. Já pensou nisso? Ninguém pode. Todo mundo tem que ir embora. Jesus não. Ele não tem pecado. Ele é santo. Portanto, ele pode apedrejar ela. A pergunta é, ele faz? Não. Ele diz, olha, ninguém te condenou. Também eu, mulher, não te condeno. Mas diz, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou seja, agora vá e tenha uma vida cristã, de renúncia, de morte, de santidade. Então observe, irmãos, que Jesus não nos condena. Você que entrou aqui hoje com o coração, disse, pastor, meu coração não está muito bom. Os meus olhos estão bem pecaminosos. Reconheça isso que é bom para você hoje, sabe por quê? Porque eu não posso te condenar. Nem sempre meus olhos são bons. Nem sempre meu coração é bom, sou igual a você. Eu não posso condenar você.
O único que poderia te condenar seria Jesus. Mas, assim como para a mulher, ele diz a você esta manhã, olha, eu também não te condeno. Seja perdoado, mas vá e mude a sua conduta. Abandone o seu pecado. Transforme a sua mente. Entenda o que é casamento. Entenda o que é aliança. Entenda o que é santidade. Entenda o que é as bodas do Cordeiro. Entenda o que é evangelho. Vá e abandone o seu pecado. Irmãos, hoje nós temos que sermos sinceros diante da palavra de Deus, porque o próprio Cristo da palavra não nos condena, mas nos convida a caminharmos em novidade de vida. Vamos orar? Fiquem em pé comigo em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Deus nesta manhã. E com esta palavra, Senhor, que nós lemos em Jesus e aquela mulher que foi, Senhor, foi achada, foi, Senhor, encontrada em adultério. O Senhor disse, mulher, eu que poderia te apedrejar, também não te condeno. Vá, mas mude a sua conduta. Deus, nos ajude nesta manhã, porque Deus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, mas Deus, há transformação para aqueles que estão em Cristo. Há santificação para aqueles que estão em Cristo. Senhor, há mudança de mente e de caminhada para aqueles que estão em Cristo. E nós rejeitamos, ó Deus, qualquer que seja aquilo que chamamos de evangelho, ou palavra pregada, Senhor, ou reunião cristã, que não nos convide, que não nos desafie a uma transformação de mente e de conduta. Deus, perdoa os nossos pecados nesta manhã, ó Deus, eu sei que o Senhor está perdoando o coração arrependido. Eu sei que o Senhor hoje está perdoando, Senhor, a alma que está aflita, exclamando e dizendo, Deus, perdoa, Senhor, porque eu não tenho tido meu coração santo. Senhor, eu não tenho tido os meus olhos, Senhor, conforme a Tua palavra. Deus, perdoa este homem, perdoa esta mulher. Deus, restaura este casamento, restaura a mente do casamento, restaura, Deus, a visão do casamento. Nós queremos que tudo pode ser restaurado pelo Senhor. Deus nos perdoa, nos transforma, Deus nos santifica, Deus coloca em nós um coração segundo o Teu, Deus coloca em nós os olhos segundo o Teu, coloca uma mente, ó Pai, segundo a Tua mente, para que possamos andar segundo a Tua palavra, as Tuas leis. Porque Deus, a mente da carne, ela não se submete às Tuas leis, Senhor. Isso vai nos levar à morte, à prisão. E o Senhor nos dá as leis, Deus, para que possamos viver uma vida livre, uma vida liberta, uma vida alegre, uma vida abundante, ó Deus. Isso só acontece quando nós nos submetemos às Tuas maravilhosas e bondosas leis. As Tuas leis, Deus, não é para nos acorrentar, não é para nos aprisionar, mas muito pelo contrário, é para nos libertar. É para nos fazer um povo que tem somente o Senhor Jesus como Senhor, guia e mestre. Deus, nesta manhã, age com poder e glória sobre os nossos corações, age com abundância de espírito e unção sobre a nossa mente, sobre o nosso casamento, sobre a nossa casa, e que ao sairmos daqui, ó Deus, saímos com a mente transformada, uma mente de Cristo. Deus, passos firmes que vão dar bons frutos, que anunciam a salvação que recebemos em Jesus. Deus, não nos deixe conformar com esse século. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém. 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 E todos digam amém.